Se você sente que está perdido na organização dos seus estudos, esse vídeo é para você. Eu vou falar sobre 11 formas simples que você pode aplicar hoje mesmo para organizar os seus estudos. Pois é, e são formas que funcionam. Eu queria muito ter aplicado essas técnicas antes, porque teria me poupado muito tempo e também feito com que eu conseguisse ainda mais resultados mais cedo nas provas. São formas simples e eficientes. Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que quando eu era um estudante lá do ensino médio, eu não tinha nenhum tipo de organização. Eu não era uma pessoa organizada. E isso fazia com que eu tivesse uma certa ansiedade, uma confusão próxima às provas. Afinal, existe uma grande diferença entre o aluno organizado e o aluno desorganizado. Quem é organizado, ele pode até ser um aluno mediano, ter uma capacidade intelectual mediana, mas invariavelmente ele vai superar as outras pessoas que são apenas inteligentes e desorganizadas. Então é muito melhor ser mediano e organizado do que ser inteligente e desorganizado. Isso não funciona. Então esse é realmente um diferencial, é óbvio que tem que vir acompanhado com a ação. Primeira forma de se organizar é escrever os seus objetivos de estudo. Então, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. E isso é uma verdade, muitas vezes quando a gente senta para estudar, acaba ficando confuso, abrindo de tudo um pouco, mudando o tempo todo de página, de material, porque você não tem definido aquilo que precisa ser feito. Esse caminho geralmente leva ao fracasso. É por isso que a gente precisa ter metas claras e alcançáveis. Alguns objetivos de estudo que você pode definir, por exemplo, são coisas numéricas, metrificáveis e que podem te ajudar a ter um significado naquele estudo, uma coisa numérica que você vai atingir e aquilo ali vai cumprir o seu objetivo daquele dia. Aquelas metas claras, elas devem contribuir para construir um projeto maior, um projeto de uma aprovação, numa prova de residência, num concurso, num vestibular. Para isso, eu acho que você deve mirar, por exemplo, no seu percentual de acertos no simulado como uma das metas finais. Afinal, os simulados são das melhores formas para você realmente ver como que vocês têm evoluído, principalmente se for um simulado de questões inéditas. Tem pessoas que utilizam, por exemplo, o número de horas de estudo por dia, quantidade de revisões feitas, quantidade de questões resolvidas, e são algumas formas de metrificar. Eu prefiro a parte das questões, gosto de definir durante a semana, então quantas questões eu consegui responder ao longo da minha semana de estudos, e a quantidade de revisões feitas, de flashcards feitos, pode ser uma boa forma de metrificar. O número de horas pode te ajudar, mas não significa que durante aquelas horas você estava realmente focado, o que é importantíssimo. Inclusive, quando eu passei na residência médica no 5º ano, eu tinha a meta de responder 10 mil questões ao longo do ano. E eu consegui cumprir com essa meta. Eu fiquei lá nas 9.900 e tantos, quase chegando nas 10 mil questões antes das provas, mas até o final do ano eu cheguei sim nas 10 mil questões e me ajudou a ser aprovado. A segunda dica é que você tem que usar alguma ferramenta de planejamento. E é interessante que seja a sua melhor forma de se organizar. Cada pessoa tem um jeito, uma maneira, um aplicativo, uma anotação que ela prefere fazer. No meu caso, eu recomendo muito para quem está começando uma agenda física, um caderninho onde você consegue anotar na sua casa, ou tem pessoas que utilizam no próprio celular. Mas começar com esse básico, o papel, a caneta, funciona e é rápido. Se você não tem nenhum tipo de organização, somente listar aquilo que você vai fazer, do tipo ler da página 40 à página 60, responder 30 questões comentando sobre as leis do SUS, por exemplo, você define exatamente qual assunto que você vai responder as questões. Isso é um tipo de organização, de planejamento que ajuda a definir aquilo como uma coisa simples, numérica e fácil. E eu que estou retomando meu ritmo de estudos agora nesse ano, assim como várias pessoas que devem estar assistindo aqui, esse tipo de metas pequenas, onde você consegue dar o X lá no caderninho, te ajuda muito a progredir pouco a pouco. Terceira dica de organização é criar um ritual de estudos antes de estudar. Então, muitas vezes, a gente senta aqui para estudar e demora um tempo até entrar num estágio de concentração. A gente se perde, fica olhando para o lado, fica sem prestar atenção, mas depois de cerca de 20 minutos, as pesquisas dizem que levam de 20 a 28 minutos, você começa a entrar num estágio de profundidade, um estágio de flow. Mas se você tiver um ritual, um local onde você estuda, uma forma de pensar, um conjunto de ações que você toma, do tipo pegar a sua água, limpar um pouco aqui a mesa, organizar para poder estudar, aquilo te ajuda a dizer para o seu cérebro que você vai começar um ritmo de estudos. E o estudo, ele não pode depender simplesmente da
pura motivação. É necessário ter essa espécie de ritual para ajudar o cérebro a entrar nesse modo de concentração e entender, poxa, agora eu vou precisar focar na atividade de fato. Algumas dicas que eu já utilizei, tem pessoas que gostam bastante, é arrumar a mesa e preparar o material, fazer respirações profundas ou um alongamento rápido, ou usar uma música específica, um contexto específico para começar o estudo, como uma jarra de café, por exemplo, tem pessoas que fazem café. A quarta dica de organização para você parar de ficar enrolando nesse ano e começar de fato a entrar no ritmo de estudo é ter um local fixo e organizado para estudar. O seu cérebro ele costuma associar espaços com atividades. Então, ter um espaço fixo para estudar melhora a concentração e reduz a procrastinação. Porque toda vez que você senta naquela mesa, naquele local específico da mesa, que o meu, no caso, é praticamente bem aqui, você começa a entrar nesse estágio de estudo, um local bem iluminado, confortável, sempre no mesmo lugar para criar esse hábito e livre de distrações. Quinta coisa que eu posso falar é planeje o seu estudo baseado na data das provas, mas não só isso. Muita gente acaba começando a se organizar para uma prova só quando está perto, então quando faltam 48 horas, 72 horas, isso para uma prova da faculdade, ou às vezes para um concurso público, quando faltam, sei lá, 15 dias, um mês, às vezes dá para revisar um bocado de coisa, mas às vezes não dá. A ideia é montar um cronograma retroativo, onde você pode pegar a data da prova e voltar para os dias atuais. E o que eu sugiro muito que você tente fazer é terminar o cronograma daquela prova o quanto antes, preferencialmente até 50% do prazo para o dia da prova. Então, sei lá, se você tem um mês para estudar para um concurso, 15 dias você tem que estar terminando ali uma revisão geral do assunto. Eu sei que não dá para estudar o assunto como um todo, mas você tem que filtrar bem onde dá para ganhar pontos, né? Onde você consegue crescer e terminar aquilo em até 15 dias. Depois, os outros dias vão ser um refinamento, um ajuste, um foco em simulado, um foco em questões. Tô falando aqui no caso de um horizonte bem pequeno, no horizonte de 15 dias, que não é tão fácil de fazer. E isso evita que você fique perdendo tempo, lendo e relendo as coisas, querendo entender de verdade e não fixando aquilo através de questões. Quando você fixa com as questões e aprofunda só na coisa que você não está sabendo ou precisa melhorar naquele tópico, você vai ter um estudo que flui muito mais e muito mais rápido. A sexta dica de organização é ter uma lista simples diária. Então, mesmo fazendo a organização semanal, todo dia antes de começar eu costumo sentar e fazer uma lista de atividades que eu preciso fazer naquele dia. O exemplo de uma lista diária eficaz seria, por exemplo, resolver 20 questões de clínica médica das bancas Enare e PSU de Minas. No caso aí, uma hipótese em que eu estou usando o filtro lá do Estratégia Média e respondendo essas questões. Ler capítulo 2 do livro de cirurgia. Fazer uma revisão com 30 flashcards que eu estou devendo de preventiva. Então percebam que eu tentei deixar numérico, tentei deixar específico e tentei definir ao máximo qual a matéria que eu ia de fato estudar. Sétima dica, então, além da lista diária, é muito importante que você tenha uma lista semanal para planejar ainda melhor. O dia, ele pode ser imprevisível. Às vezes a gente definir uma tarefa do tipo responder 30 questões num dia, pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente precise deixar para o dia seguinte, mas a semana ela tem muito mais estrutura e mais prazo para você conseguir conciliar com as coisas e atingir as metas numéricas. É por isso, por exemplo, que para as próximas 2 semanas eu vou definir uma tarefa de responder pelo menos umas 250, 300 questões aí para a prova de residência médica, porque isso me dá uma média aí de 60 questões por dia e não um cronograma fixo e indefinido, porque desse jeito eu consigo fazer 30 num dia, às vezes 90 no outro para compensar, depois 20 no outro, e assim eu vou me organizando até o final da semana e eu tenho que tentar bater aquilo de segunda a sexta, por exemplo, ou segunda a sábado. Daí, quando a gente monta um cronograma semanal com as prioridades da semana e vai ajustando conforme as necessidades, isso faz toda a diferença. Porque você consegue, por exemplo, ter aquilo que você está estudando para a sua prova da semana, seu objetivo de curto prazo, e manter um ritmo de estudo mais a longo prazo, baseado mais nas coisas que você vê no dia a dia, na aplicabilidade prática e outras coisas. Oitava dica de organização de estudos. Um estudo constante. Evite acumular coisas e tenha o seu ritmo próprio. Então, uma das coisas que mais me diferenciou, que mais fez eu crescer na vida, foi aprender a estudar para mim, e não só pelos cronogramas e pelos outros. Inclusive, isso é válido, por exemplo, em estudar outras coisas que não necessariamente é a minha habilidade técnica. Eu falo também de estudar para mim, ter o meu ritmo de estudo, de coisas que eu gosto de estudar, tipo marketing, finanças, enfim, várias outras habilidades que não somente a medicina. Não adianta você estudar 10 horas no único dia e depois ficar a semana inteira sem estudar. Essa é uma das piores formas de você distribuir o seu tempo de estudo ao longo dos dias. O segredo, de fato, é a constância. É muito melhor você ter 1 hora, 2 horas de estudo todos os dias, como eu sempre leio alguma coisa de medicina e alguma coisa de produção de conteúdo, de atualidades, do que fazer essas maratonas específicas, onde você aprende muito num dia e esquece tudo no dia seguinte.
Esses pequenos blocos de estudos são muito mais eficazes do que tentar absorver tudo de uma vez. No meu caso, por exemplo, eu estou com um cronograma um pouco diferente agora e eu vou começar a atender na UBS durante o turno da manhã. Então eu quero tentar colocar um bloco de estudos de 1 hora e meia antes de ir para a UBS. É até interessante falar todas essas dicas de organização aqui para vocês, porque para mim isso não era óbvio antes. Eu vou até mostrar aqui no meu computador uns materiais, uns templates que eu utilizava para me organizar e vejam como esse cronograma, esse ritmo de estudo aqui não tem nenhum intervalo, não é tão específico assim, eu fazia minha especificidade em cada dia, mas deem uma olhada aqui nesse template que eu utilizava. Esse aqui é um material que a gente compartilhava com os alunos, esse aqui está muito mais legal, porque você pode simplesmente colocar aqui sua faculdade, o horário dos estudos e dá para detalhar dia após dia e sair organizando. E caso você tenha menos tempo na faculdade ou mais tempo, você vai fazendo suas mudanças. E eu fiz o meu, né? Então o meu aqui, como vocês podem ver, era muito sobre estudos aqui. Depois que eu me formei, não tinha mais que estar no internato. Então eu tinha meus flashcards do dia, horários de estudos, academia, lanche, um horário da noite aqui com ideias de YouTube. Então percebam que esse cronograma, ele é tão fechado, tão rígido, que, cara, ele não me serviu, ele não funcionou. Sem contar que ele é completamente inespecífico. Então uma forma que hoje eu percebo os erros que eu cometi, eu não recomendo que você faça um cronograma nesse formato, um cronograma rígido desse tanto. É muito mais interessante que você se atenha às outras dicas que eu falei aqui e também à nona dica que eu vou falar agora. Resolva questões todos os dias. O estudo teórico sem colocar aquilo em prática, seja numa prova ou na vida real, é completamente inútil. Resolver questões deve ser um hábito diário para fixação, estratégia de prova, colocar aquilo num contexto clínico, aplicar aquilo em diferentes situações. Óbvio que às vezes a gente está lendo material teórico só para compreender. Nesses casos, beleza, você não vai fazer questões, mas a questão é importante se você quer realmente memorizar e fixar alguma coisa. As técnicas eficientes que eu acho que funcionam é resolver questões antes de estudar um tema. Então, se você responde antes de estudar, quando você vai ler o tema, você já sabe o que procurar, já sabe como aquilo é cobrado. Isso testa o seu conhecimento e deixa muito mais eficiente o seu estudo. E resolver também questões depois de estudar, para consolidar o aprendizado e ver mais uma vez se tem alguma coisa que você não está conseguindo entender ou se lembrar. A 10ª dica de organização: use revisões espaçadas. Então, se você está estudando para um objetivo de longo prazo, é simplesmente obrigatório que você faça revisões espaçadas. E estudar e ficar se esquecendo é completamente frustrante. E a solução é você ter alguma forma de revisão. Eu, por exemplo, defini os flashcards lá no algoritmo de revisão, que ele me dá automaticamente as coisas que eu tô com mais dificuldade. Mas, por exemplo, tem pessoas que utilizam a repetição espaçada com uma planilha. Eu já usei, por exemplo, uma planilha no Notion. E ele te dá um prazo para fazer uma primeira revisão 24 horas depois de estudar o tema. Depois ele dá uma segunda revisão de 7 dias depois e uma terceira revisão 30 dias depois, por exemplo. Esse é um formato que a galera utiliza e que eu já utilizei também. É melhor do que não ter estratégia de revisão alguma. Também a 11ª dica, não tenho mais nem dedo para falar ela, né? Então controle as suas distrações para entrar num estado de fluxo. De nada adianta ter tudo organizado se você não consegue manter o foco e não consegue fazer nada. Você precisa começar a treinar o seu foco, usando um timer para cronometrar quanto tempo você vai conseguindo ficar concentrado na tarefa. Aquilo é uma coisa gradual. Quem nunca estudou na vida vai ter dificuldade para se concentrar por 5 minutos que sejam. E aí você vai aumentando ao longo do tempo. Eu, por exemplo, no final do ano passado consegui estudar 90 minutos, 2 horas, completamente focado, mas no início desse ano eu estava com dificuldade para fazer 25 minutos, 20 minutos, então eu diminui muito o tempo que eu fico focado e comecei a colocar mais intervalos e estou tentando me treinar para aumentar o tempo que eu consigo ficar numa atividade. Evite, por exemplo, fazer um timer muito curto quando você consegue ficar mais tempo e também fazer um timer muito longo quando você já está cansado. Então o método Pomodoro, essas estratégias de cronometrar o seu tempo de estudo, são importantes para que você vá treinando aquilo de forma gradual e se conhecendo. Então, não use um cronograma extremamente rígido, vá cronometrando para entender quanto tempo você consegue ficar concentrado e vá aumentando. Agora, em relação às pausas, cara, você precisa colocar as pausas no seu estudo. Porque realmente, depois de algum tempo, a gente não sabe mais de nada que está acontecendo e a pausa se torna fundamental. Eu costumo deixar também meu celular longe e no modo não perturbe, que isso me ajuda muito a estar em um ambiente livre de distrações e gatilhos. Pois bem, agora você já sabe 11 dicas para organizar os seus estudos. Aplique elas nesse contexto desse novo ano, que você vai conseguir fazer muito mais coisas sem afetar os seus estudos e sem execução não existe resultado. Então não perca todo o tempo do mundo se organizando e fique sem
sem fazer, mas também não deixe de se organizar. Então saiba equilibrar as duas coisas, porque as duas são importantes. Escolha alguma dessas estratégias e comece a aplicar hoje mesmo. Comenta aí embaixo se já tem alguma delas que você utiliza, como é a sua experiência com a organização. Obrigado por assistir. E se quiser ver um outro vídeo onde eu falo como o tédio pode te ajudar a fazer muito mais coisas, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo lá. Eu sei que você está curioso, viu?